Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam conosco. Amém. Iniciamos hoje uma série de pregações dos Salmos de Lamentos, Salmos para corações partidos. E eu gostaria de fazer uma afirmação, na verdade algumas afirmações aqui, que podem parecer óbvias, mas o óbvio necessita ser dito sempre e novamente. E a primeira afirmação, dentre muitas, numa cadeia, é: a vida não é indolor. A vida machuca. Nós estamos caminhando no mundo de cardos e espinhos por causa da queda. Maldita é a terra por tua causa, diz o Senhor a Adão. E por tua causa agora ela vai produzir cardos e espinhos. E estes cardos e espinhos, não somente neste mundo agora amaldiçoado pelo pecado do homem, ferem nossos pés e nossas mãos. Os cardos e espinhos machucam o nosso coração, arrastando a nossa alma para o vale sombrio da angústia. Muitas pessoas já passaram por este vale, e talvez nesta noite você esteja passando por este vale sombrio da angústia. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Getsemane, confessou que sua alma estava angustiada até a morte. Eu sei que você sabe o que é angústia. Todos nós já lidamos com este drama. A angústia tortura a alma, ela esmaga o coração e ela arranca lágrimas dos nossos olhos. O Salmo 42 trata justamente deste sentimento de abatimento, angústia e profunda aflição. E sobre ele meditaremos hoje, em especial dos versículos 1 a 5 e também o 11, que repete o refrão que se apresenta no versículo 5. Salmo 42, 1 a 5. Eu peço que você mantenha ele aberto, porque apesar de meditarmos nestes versículos de 1 a 5, os outros versículos serão pontualmente citados e você pode conferir. Então, portanto, não feche sua Bíblia após a leitura. Salmo 42, 1 a 5. Passo a leitura na versão da ACF. Assim como o servo, em algumas versões talvez esteja escrito corça, brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de sua face. E ainda o versículo 11. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. O Salmo 42 é atribuído aos filhos de Corá, um grupo de levitas, da tribo de Levi, portanto, que atuavam como cantores e porteiros no templo. Essa família tem um longo histórico no santuário em Jerusalém.
E é importante aqui notarmos que já na autoria do Salmo, temos registrado uma história de graça e de restauração. Corá era neto de Coate, um dos 3 filhos de Levi, 1 Crônicas 6, 22. Corá foi ferido mortalmente pela ira de Deus, pois ele havia se rebelado contra Moisés e contra Arão, o sumo sacerdote. Podemos conferir isso em Números 16. Mas os filhos dele foram poupados. Números 26, 11. São exemplos de que nem sempre a geração seguinte sofre por causa dos pecados dos pais. Pois no tempo do rei Davi, a casa levítica de Corá era uma das mais conhecidas, e alguns deles apoiaram a subida do rei Davi ao trono. 1 Crônicas 12, 6. Isso adiciona uma camada bela de complexidade e beleza a este salmo. A linhagem de Corá, que um dia conheceu a rebelião, agora clama por Deus com profunda devoção. E aí nós vemos a graça de Deus atuando. Apesar dos pecados de Corá, os seus descendentes encontraram graça, perdão e misericórdia em Deus. Deus é o Deus que reescreve histórias, é um Deus de recomeços. Não sabemos ao certo o que forçou este salmista para o exílio. Talvez fosse perseguição religiosa. Seja como for, pela descrição que ele faz, ele estava longe da casa e do templo. Ele está exilado e afastado. Ele menciona a terra do Jordão, o Hermon e o Monte Mitzar, no versículo 6. Locais geográficos que podem indicar um lugar fora de Jerusalém, talvez ao norte de Israel, ou mesmo exílio em terra estrangeira. Este homem sentia falta da peregrinação ao templo, das festas e da comunhão com a congregação. Esse afastamento não é apenas físico, mas também espiritual. O salmista se sente abandonado por Deus. Ele é alvo de zombaria aonde ele está. Zombaria dos seus inimigos, que perguntam: onde está o teu Deus? E essa pergunta repetida no texto é um ferimento na alma deste homem. E isto tudo nos leva ao primeiro tópico desse sermão: o passado perdido entre sede e lágrimas. A alma se abate quando ela fica privada da comunhão com Deus, pois o ser humano tem uma sede inextinguível que somente a presença de Deus pode saciar. Assim como o cervo ou a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A abertura do Salmo 42 é uma imagem forte. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a alma do salmista pela presença do Senhor. E essa metáfora não é apenas uma construção poética. Ela expressa um poderoso drama, um drama existencial profundo no coração deste homem. Aqui temos a imagem de um cervo sedento, talvez ferido ou perseguido por um animal selvagem. Desesperadamente ele busca água em um ambiente árido e hostil. Ele busca refrigério, ele anseia por alívio. Eu não sei quanto a vocês, mas entre fome e sede, para vocês qual é o pior, a sede ou a fome? A sede. Esta é a imagem aqui.
A ânsia dessa corça não é um desejo passageiro, mas uma necessidade vital, pois a água é vida, e sem água não pode haver vida. É uma questão de vida e morte, é uma questão de sobrevivência. E esta imagem ilustra o estado da alma do salmista, como o servo então anseia por água para viver. Este homem tem um desejo por Deus, uma necessidade vital de Deus. É uma sede da presença do Senhor que transcende qualquer outra carência humana. É uma sede de eternidade. O verbo hebraico para brama ou anseia sugere um gemido profundo, um clamor forte, um anseio quase físico. Não é um suspiro leve, mas um grito gutural que vem das profundezas da alma, um brado de um coração que está secando longe do Senhor. E isso eleva a intensidade do anseio do salmista pela presença de Deus, pois o seu mundo está caindo ao seu redor. E as forças se vão. Este homem não anseia por bens materiais, por poder, nem mesmo por alívio imediato da sua dor. Ele não quer um paliativo. O seu anseio primário é pelo Deus vivo, não pelos falsos ídolos que não podem saciar verdadeiramente a sede por vida abundante. Portanto, a expressão Deus vivo é significativa. Em contraste com os ídolos imóveis e sem vida das nações pagãs vizinhas, o Deus de Israel é um Deus vivo, ativo e presente. Ele age na história do seu povo. Os povos pagãos tinham templos com imagens representativas dos seus deuses, mas eles tinham olhos, mas não enxergavam, mãos, mas não apalpavam, pés não caminhavam, bocas, mas não falavam, ouvidos, mas não ouviam. Eles eram fruto do artífice humano, esculturas de madeira ou pedra ou fundição de metal. Mas o Deus vivo, que não se deixava representar por nenhuma imagem, deixava rastros vivos na história do seu povo. Ele deixava pegadas junto ao povo de Israel. Ele peregrinou como uma rocha viva do Egito à terra prometida. Ele esteve com Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o Deus dos pais. Ele é o Deus da história. Ele deixa marcas no seu povo e no coração daqueles que nele creem. É deste Deus que ele tem sede, é o Deus vivo. E aqui há um contraste então profundo com os ídolos das nações vizinhas. Talvez aqui, se ele está no exílio numa terra pagã, ele está olhando para a idolatria dos povos ao seu redor, do povo que o acolhe, e diz: todos estes deuses são falsos, são mortos. Eles não podem me salvar. Eles não têm o poder de saciar a minha alma, de matar a minha sede de vida. Eu só encontro isso no Deus de Israel. Quando entrarei então e me apresentarei ante a face deste Deus que é vivo? O salmista clama: este anseio será saciado? Quando voltarei ao templo e estarei na presença que sinto falta? É a pergunta então do exilado que não sabe quando poderá voltar para casa. A sede do salmista é pelo Deus que se manifesta altivamente e se relaciona com o seu povo. É o Deus vivo. Sem a presença de Deus, a vida não é possível, tanto quanto sem a presença da água. Esta é a desesperadora situação do salmista. Senhor, se eu não estiver na tua presença, eu perecerei. Eu perecerei como servo
que sedento não encontra água para viver. E esse anseio da alma revela a dor da sua separação, por não poder participar da adoração no templo, das festas e rituais que simbolizavam a presença divina no Antigo Testamento. Para o salmista, estar afastado do templo e da comunhão com outros irmãos em Israel, irmãos na fé, era estar afastado da manifestação palpável do Deus vivo, é estar afastado da vida, é estar morrendo. Ele se lembra que seguia com as multidões em peregrinação ao templo, nas festas estabelecidas por Deus na antiga aliança, no Antigo Testamento. Ele sente falta de Deus, ele sente falta da comunhão com os irmãos. E esta sede, então, é o reconhecimento de que a alma humana foi criada para a comunhão com o seu Criador e com outros irmãos, e que na ausência dessa comunhão a nossa alma definha. E aqui, irmãos, já quero trazer uma interpretação prática, uma aplicação para nós profunda a partir do que vimos até aqui. Em um mundo repleto de distrações e ofertas de prazer imediato, um mundo repleto por sede de gratificação instantânea, neste mundo, a sede da alma por Deus é mascarada. Ela é mascarada por tudo aquilo que este mundo nos oferta. E o que este mundo nos oferta mascara um vazio interior. O clamor do Salmo 42, 1 a 2, nos convida a reavaliar nossas prioridades, o que realmente satisfaz a nossa alma, quais são as águas que buscamos. Será que temos buscado matar a sede no lodo deste mundo? Ou como diz o profeta, em cisternas rotas que não podem reter água. Ora, se uma cisterna não consegue reter água, se um poço não consegue reter água, o que fica no fundo é lodo. E tem pessoas bebendo o lodo desse mundo para saciar uma sede que somente a água viva, que é a presença de Deus, pode dar. Somente Deus pode matar verdadeiramente a sede da nossa alma. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus encontra a mulher samaritana e oferta a água da sua presença salvadora na vida daquela mulher. Uma mulher que pulava de relacionamento em relacionamento, pois o vazio e a sede da sua alma era tão grande que ela não conseguia encontrar a saciedade. Ao que Jesus diz: olha, eu tenho uma água que você não vai encontrar pulando de relacionamento para relacionamento. Eu tenho a água da vida que irá jorrar abundantemente. O relacionamento com o Deus vivo que eu oferto é o que tu procuras. É a resposta para o anseio e para a sede da tua alma. Então, irmãos e irmãs, a sede do servo, que é a sede aqui simbólica do salmista, pode ser a nossa própria sede, e ela também é um chamado para nós redirecionarmos a nossa atenção das coisas passageiras, dos poços de água poluída e podre desse mundo, para as eternas, do superficial para o substancial. E após expressar sua sede profunda pela presença do Deus vivo, aquele, o único que pode saciar a sede da alma, o salmista revela que a intensidade do seu sofrimento é imensa. E a dor é tão palpável que se materializa em lágrimas. Versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: aonde está o teu Deus? E aqui o segundo tópico dessa prédica: as lágrimas são o pão da dor. As minhas lágrimas
servem-me de mantimento. As lágrimas como alimento, assim como a imagem da sede, não são uma figura de linguagem poética, repito. As lágrimas são o alimento dos que sofrem. Na angústia extrema, na dor mais pungente, a fome de pão é substituída pelo fastio, e o alimento da alma se tornam as lágrimas que brotam dos nossos olhos. Eu não sei quanto a você, diante de um sofrimento grande, de uma crise imensa, nós tendemos a perder o apetite. O pão material não nos apetece, e nós choramos. E as lágrimas se tornam o pão, o alimento da alma que sofre. As lágrimas são o pão da dor. Quem de nós já não experimentou essa realidade? Essas lágrimas, o choro são constantes. É um retrato vívido de uma alma mergulhada em desespero por estar privada de adorar o Senhor no templo com o seu povo. E para o salmista o lamento se torna a única forma de expressão, pois o seu coração está partido em pedaços e o mundo não para juntar os cacos, como diz aquele ditado que é bem lugar comum, mas é verdadeiro. Se o teu coração quebra, o mundo não vai parar para juntar os cacos do teu coração. Quanto muito passará por cima deles. Ou estou falando alguma bobagem? Obviamente não. Soma-se, além da sua angústia, além da sede por Deus e por comunhão e adoração, a zombaria incessante dos seus inimigos. A pergunta: onde está o teu Deus? É mais do que uma provocação, é uma afronta à sua fé. Ela questiona a existência e o poder de Deus, do Deus vivo. Vem cá, o teu Deus é vivo, mas aonde Ele está? O que eu vejo é um homem quebrado, de coração partido, e o mundo não para ajuntar os cacos e ajudar a colá-lo. Pelo contrário, os seus inimigos olham para ele e em meio aos cacos da sua dor dizem: ei, aonde está a tua fé? Aonde está o teu Deus? Essa é a dor de todo crente em provações. Quando o mundo parece questionar a validade da sua fé por causa das dificuldades. Fulano, tão crente, está enfermo, está com câncer. Como um filho de Deus pode ter câncer, uma filha de Deus? Beltrana, está numa crise lá terrível no casamento. Como uma pessoa crente pode ter uma crise? Como uma pessoa assim pode sofrer? Vivia na igreja, estava empenhada na oase, era do presbitério, o ciclano, dava estudo bíblico, e olha agora a situação da vida dele. Assim age o mundo. E por trás de todas essas observações, repete-se a palavra e a expressão: aonde está o teu Deus? A palavra presente no Salmo. É assim que os descrentes olham o sofrimento do crente. Onde está o teu Deus? E com os seus olhos embaçados pelas lágrimas, o salmista enxerga ao longe na memória com saudades os dias passados. Quando me lembro destas coisas, derrama minha alma dentro de mim, porque eu ia com a multidão, ia com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Versículo 4. Essa memória é agridoce. Ela traz consigo a doçura da alegria perdida, da comunhão no templo com os irmãos na fé, mas também traz o amargo da realidade presente. As expressões ir com a multidão, com voz de alegria e louvor, e a multidão que festejava, falam das grandes peregrinações e festas religiosas em Jerusalém, aonde a presença de Deus era celebrada em comunidade. O contraste agora é gritante entre o presente solitário no exílio do salmista e o passado de júbilo e comunhão, e isso intensifica o seu sofrimento.
Ele não apenas sente falta de Deus, mas sente falta do culto a Deus, da experiência comunitária da fé. E isso ressalta a importância da adoração coletiva na vida dos crentes desde o Antigo Testamento. Por isso que nenhum crente pode ser crente sozinho, ele precisa da comunhão com outros irmãos e irmãs. Ali Deus se manifesta no seu corpo. A expressão derrama minha alma dentro de mim revela a profundidade do seu sofrimento. Não é apenas tristeza, mas um esvaziamento interior, uma sensação de que sua própria essência está se esvaindo, consumida pela dor e pela saudade da comunhão com Deus e do seu povo. No versículo 7, olhem aí em suas Bíblias, o salmista afirma: um abismo chama o outro abismo. Estas palavras expressam a profundidade e a longa e contínua miséria que o salmista estava vivendo. É como se ele dissesse ser oprimido não apenas com um tipo de miséria, mas com vários tipos de angústias que retornavam seguidamente sobre ele de todos os lados, como uma cascata contínua caindo sobre ele. De modo que essas inquietações pareciam não ter fim e nem medida. Eu não sei se você já passou por situações assim. Geralmente a gente diz: o que falta acontecer? E sempre tem alguém que diz: não diz isso. É isso aqui. O que falta acontecer agora? Que semana? Que dia? Que ano? É isso que o salmista aqui está dizendo. O desprezo dos adversários e a lembrança dos tempos melhores podem aprofundar o abismo da desesperança. Essa parte do Salmo fala de nossa experiência humana de desespero diante da dor, provando que é possível sentir-se longe de Deus e ainda ser um crente fiel. Mostra que o cristão também sofre. Que o crente também sofre, desde o Antigo Testamento. Contudo, a relevância de tudo isso encontra seu sentido na virada dramática que ocorre a partir do versículo 5. A esperança reencontrada. Porque estás abatido, a minha alma? O porquê te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de sua face. Em meio a esse vale de lágrimas, que a esperança em Deus se torna um porto seguro, como veremos a seguir. O salmista, ao invés de sucumbir ao desânimo e ao desespero, ele dirige-se a si mesmo, lembrando-se de Deus, da sua fidelidade passada e de sua promessa de salvação. Lembrando que em hebraico a palavra empregada para o amor de Deus é hesed, e hesed significa amor leal. Deus ama com fidelidade, com lealdade. O salmista se autoconfronta, e ele diz para a sua alma: confia em Deus. Porque não são as circunstâncias que determinam o amor de Deus por mim. É como Abacuque, que pinta na leitura bíblica o pior dos quadros possíveis para o seu contexto. A fome absoluta e a morte como eminência está ali em Abacuque. Ainda assim ele se alegra em Deus. Ou como Paulo, depois na leitura de Romanos 8, nos afirma: quem agora pode nos separar do amor de Deus? Nós estamos unidos a Ele, de tal modo que as circunstâncias não determinam o seu amor e o seu cuidado e as suas promessas para a minha vida. Tem um louvor que eu escutei há algum tempo que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a cura vier, Ele é Deus; se não vier, Ele é Deus. Eu o adoro não pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
Não são as circunstâncias que determinam que Deus me ama. Aliás, na tentação do deserto, quando Satanás tenta o Senhor a transformar pedra em pães, para poder saciar a sua fome, a resposta de Jesus é: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu já tenho falado há algum tempo isso aqui. No momento do batismo, o pai fala ao filho: este é meu filho amado em quem me comprazo, quem tenho grande prazer, alegria. E Satanás então agora, depois do tempo de jejum, se apresenta e diz: se verdadeiramente é filho de Deus, transforma a pedra em pães. Como o filho de Deus pode passar fome? Se tu estás passando fome, então a palavra de Deus não é verdadeira, Ele não te ama, Ele não tem prazer em ti. Olha como Satanás é sutil. Ao que Jesus diz: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele cita o Antigo Testamento e reverbera as próprias palavras do batismo nesse sentido. Porque o que Jesus está dizendo não são as circunstâncias que determinam o amor do Pai por mim. O Pai falou e eu creio na sua palavra, e não somente creio, mas eu vivo por ela, eu a obedeço. Não é a minha barriga cheia que determina o amor de Deus. E na hora da provação, Satanás vem no teu ouvido e diz assim: nossa, se tu fosse verdadeiramente uma filha de Deus, tu não passaria por essa crise, esse sofrimento. Tu não passaria, rapaz, por essa enfermidade. Aonde está o teu Deus? Veja, a tentação é sempre a mesma. Então por isso o salmista olha para o seu coração e para a sua alma e diz: por que estás abatida? Por que te perturbas? Espera em Deus, pois Ele é fiel. O salmista observa a própria alma. Por instantes ele sai do estado de abatimento e se questiona. Em meio à dor profunda, ele não se rende à desesperança e nem crê que Deus o abandonou definitivamente. Ele está passando sim por uma provação, mas a provação não é o abandono de Deus. Ela serve para nos amadurecer na fé. Em meio a tudo isso, ele encontra a maturidade espiritual. Ele lida com o sofrimento falando consigo mesmo. Veja, ele não busca forças no pensamento positivo ou na sua capacidade ou força interior. Ele evita o auto-engano e negação do sofrimento, dizendo para si mesmo: não, tudo está bem. Não, não está bem, está ruim mesmo. Ele não se engana. Isso seria desonestidade. Ele também evita o fatalismo, dizendo tudo está perdido, que seria o desânimo e a falta de fé. Mas ele diz: espere em Deus. E esta é a orientação para o cristão que sofre: espera em Deus. É a orientação prática para o presente e promessa de louvor para o futuro. O salmista sabe que em si mesmo não há capacidade de superar esses abismos contínuos que se sobrepõem à sua alma sedenta e exausta de tanto sofrer. Então ele fala para si mesmo: tire os olhos de si, homem. Não foque nos sofrimentos. Espera somente em Deus. Olhe para Deus e não para ti mesmo ou para as circunstâncias. Deus é quem determina e garante o teu futuro. E na Bíblia, irmãos e irmãs, toda espera em Deus é certeza de resultado. O salmista sabe que basta um olhar do Senhor e toda angústia se torna em livramento. Espera em Deus. Esta é a virada crucial. Lembrar de Deus em meio à adversidade é uma fé que permanece. A última vez que eu visitei o nosso irmão Teixeira, essa semana que ele partiu na quarta, antes de ir para o hospital, depois visitei na véspera da sua morte. Ele disse para mim e para Marli, a esposa: eu ouvi um louvor que diz assim:
Não importa o meu passado. Eu já citei aqui, mas eu quero lembrá-los. Não importa o meu passado. Ele me elegeu e escreveu o meu nome com seu sangue na cruz. Vocês entendem o que isso significa? Para quem está morrendo e sofrendo com câncer, é a posição do salmista. Ele não se entregou. Ele olhou para o futuro. Eu sou dele. O meu nome está escrito na cruz do Gólgota. Ele me elegeu. Ele me perdoou os pecados. Ele me ama. Porque talvez você diga, é tudo muito bonito, pastor, é um sermão, mas e na vida prática? Nós temos não uma história ilustrativa, nós temos um irmão entre nós na nossa paróquia que nos mostra verdadeiramente o que significa esperar em Deus. E ele dizia o seguinte: eu sei que Jesus pode vir me curar, mas se ele não vier me curar, eu estou indo ir ter com ele na glória. Somente quem tem a sede por vida saciada por Deus pode enfrentar a adversidade assim. Irmãos, lembremos que a restauração de nossa vida está garantida em Cristo, de cujo amor demonstrado na cruz, nada, nenhum sofrimento, força ou poder podem nos separar, conforme ouvimos hoje na leitura bíblica já citada aqui, neste sermão de Romanos 8. Aplicando o Salmo 42 aos que estão sedentos, se alimentando de lágrimas e com o coração partido pelos sofrimentos da vida entre nós nesta noite. Seja honesto consigo. A vida machuca, o sofrimento é real, e a vida do crente e do descrente passa por tribulação. O abismo chama o abismo, sugere a natureza acumulativa das dificuldades da vida, aonde um problema leva ao outro, criando uma espiral de aflição. Por isso é importante aprendermos com o salmista, em meio a estas situações, a esperar em Deus. Primeiramente, reconhecendo a nossa sede espiritual. Não ignore os momentos em que você se sente distante de Deus. No sofrimento, não se revolte contra o Senhor, mas corra para os seus braços. Se esse sofrimento é por pecados, arrependa-se. Se pecou e está sofrendo, não corra do Senhor, corra para o Senhor. Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar, se dos teus pecados te arrependes. Admita a sede de Deus e apresente a Ele em oração, pois Ele prometeu a samaritana e a todos nós que Ele tem a água da vida, e quem dele beber jamais terá sede. Mesmo diante desse cenário sombrio, o salmista reafirma sua confiança. De dia o Senhor ordenará sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, e a minha oração ao Deus da minha vida. Versículo 8. A esperança se manifesta na crença de que Deus opera mesmo na escuridão, e que a oração é um elo constante com Deus. Lembremos as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Segunda coisa, busque a comunhão. Não se afaste da vida comunitária. Busque a comunhão com outros cristãos e fortaleça a sua vida devocional e individual. O mundo não vai parar quando o teu coração quebrar, mas na comunhão dos irmãos, Deus vai usar a mão do teu irmão, da tua irmã, para juntar os cacos e te ajudar a cicatrizar as feridas. É na comunhão dos crentes que as feridas são curadas e nós somos carregados. Não se afaste da comunhão dos irmãos. Lute contra o desânimo. Quando o desânimo bater, lembre-se das promessas de Deus e da sua fidelidade. Use a oração, a palavra e os santos sacramentos como ferramentas para reafirmar a sua esperança.
Volte-se para a palavra de Deus, volte-se para o teu batismo, vá à mesa do Senhor. Lembre-se que Deus te ama. Lembre-se como nosso irmão Teixeira, ele me elegeu, ele gravou o meu nome com seu sangue na cruz, por isso eu tenho futuro, eu tenho esperança, ele está comigo, ele é o bom pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Quem está comigo? Os falsos deuses? Quem está comigo? O Deus vivo, tu estás comigo. Confie na soberania de Deus. O salmista expressa a crença de que Deus opera mesmo no meio das ondas e vagas, mesmo na noite mais escura. A Carolina tem um ditado que diz assim, a minha esposa: não desanime na escuridão. Lembre-se que justamente na hora mais escura da noite, que é a meia-noite, o novo dia já começou. O sol vai raiar. O sol vai raiar sobre ti, irmão e irmã. Não desanime. Confie que Deus tem um propósito, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Paulo fala em Romanos 8, 28, 29, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas são as coisas boas e más. Embora não entendamos muitas vezes, Deus está trabalhando, e sabe qual o propósito? Paulo fala no versículo 29 de Romanos 8, para que sejamos semelhantes a Jesus Cristo, seu Filho, Ele que é o primogênito dentre muitos irmãos. Deus está usando as ondas e vagas, os sofrimentos, a tua sede, os desertos da tua vida, tanto quanto os momentos de bênção e alegria, para que o caráter de Cristo seja formado em ti e em mim. Por isso, irmão e irmã que está sofrendo esta noite, não te aflijas em prantos, pois no final desta noite, logo a alegria vem. Espera somente em Deus, pois ainda irá louvá-lo. Ele é teu Salvador, Ele é tua rocha, Ele é o teu Consolador. Que esta palavra seja um bálsamo para os que estão nesta noite aqui.